Olá pessoal, no último vídeo apresentamos a teoria da transformada bidimensional e agora apresentaremos aplicações desta teoria para alguns processamentos bem utilizados na prática. Ok? Vamos começar apresentando para vocês processamento no domínio da frequência e também uma aplicação de filtragem homomórfica. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a possibilidade de decompor um sinal através de uma transformada, chamada transformada de Fourier, qual representa qualquer sinal por uma composição de exponenciais complexas indicadas aqui nessa figura de frequências diferentes. Então a transformada de Fourier foi estudada e agora vamos representar aqui para o caso unidimensional qual seria a transformada de Fourier de um pulso. Nós sabemos, né, pela definição, que ao aplicarmos a transformada de Fourier nesse sinal f de x, nós vamos obter uma função sinc aqui representada nesta figura. Se aumentarmos a largura desta porta, o que nós observamos? Uma função sinc mais estreita. O que isso significa? Que eu tive menos energia em altas frequências ou altos valores da transformada de Fourier. Isso indica que esse sinal aqui é mais lento, ele varia pouco no tempo, vamos pensar assim, na variável x, e portanto ele tem uma banda mais estreita. Esse sinal que ele varia mais rapidamente, nesta variável x, ele tem uma banda mais larga. Este é o conceito ou a intuição que nós temos sobre a transformada de Fourier. Ok? Então, a ideia de utilizar a transformada de Fourier para aplicações, por exemplo, para filtragem, é inicialmente definir uma função no domínio da frequência, ou seja, uma transformada de Fourier, que pode ser a transformada de Fourier de uma resposta ao impulso, H ou V. Então, quando eu quiser processar uma determinada imagem, eu faço o uso da transformada de Fourier bidimensional, obtenho essa transformada, multiplico por H ou V, certo? E obtenho depois uma saída, que é transformada de Fourier, é o produto desses dois espectros, e faço a inversa e obtenho uma saída. O que significa fazer essa multiplicação? A multiplicação no domínio da frequência representa que eu fiz a convolução da função f da imagem com a resposta ao impulso h minúsculo, né? E significa que eu estou fazendo um processo de filtragem com uma resposta de impulso correspondente a essa transformada de Fourier h maiúsculo que eu multipliquei aqui na frequência. Então, o processo de filtragem usando transformada de Fourier pode ser feito dessa forma. Você calcula a transformada de Fourier da imagem, multiplica por uma máscara, vamos chamar assim, que representa a transformada de Fourier da resposta ao impulso de um sistema, e depois faz a inversa, obtendo a saída desejada, dependendo da função que você desenvolveu aqui. Essa que é a ideia do processamento no domínio da frequência, utilizando a transformada de Fourier. Okay? Então, vamos observar aqui. Esse sinal, essa imagem, né, ela tem uma transformada de Fourier representada dessa forma. Lembrem que eu falei no último vídeo que essa representação é apenas gráfica. Na verdade, essa energia está espalhada nos cantos. Nós ajeitamos desta forma apenas para facilitar a visualização e, além disso, utilizamos o log para ressaltar as pequenas amplitudes que estavam mascaradas por altas amplitudes correspondentes, por exemplo, ao nível DC da imagem. Okay? Bom, tendo esta transformada de Fourier, o que eu faço? Se eu multiplicar essa transformada de Fourier por esta máscara, H ou V, isso no domínio da frequência já, ao multiplicar eu obtenho um determinado espectro. Ao fazer a inversa, eu obtenho esta saída indicada aqui na figura. Então isso aqui, ao multiplicar a minha transformada de Fourier da imagem por esta máscara, o que eu fiz? Eu mantive os coeficientes do centro
da transformada de Fourier, ou seja, as baixas frequências, e reduzir a energia das componentes dos extremos, ou seja, as altas frequências. Então o efeito que eu observo aqui é um filtro passa-baixo, um efeito de filtro passa-baixos. Okay? Então, o domínio da frequência multiplico pela máscara, faço o inverso e obtenho o resultado aqui ilustrado, que nesse caso resultou numa imagem com característica passa-baixa. Se eu quiser fazer a filtragem passa-altas, eu posso fazer também uso de outra máscara. Só que agora esta máscara ela vai manter os coeficientes do extremo da transformada de Fourier e vai reduzir a amplitude do centro. O que eu estou fazendo? Reduzindo a energia dos coeficientes de baixa frequência. Portanto, o efeito que eu observo aqui, ao inverter o produto da máscara com a transformada de Fourier da imagem de entrada, é um efeito passa-baixas. Okay? Então vejam a imagem aqui com características passa-baixas. Okay? Então, este é o processo que você vai realizar para fazer filtragem no domínio da frequência. Você não vai usar a convolução de H pequenininho, né, o H minúsculo com F minúsculo, que daria o mesmo resultado. Por que isso? Essa é uma pergunta importante. Porque eu consigo fazer a obtenção da transformada de Fourier usando a transformada rápida de Fourier, que é muito mais rápido eu fazer essa transformação do sinal de entrada, a multiplicação por uma máscara no domínio transformado. A inversa é muito mais rápido que eu fazer a convolução de F minúsculo aqui com H minúsculo. Por que é isso? Porque a correlação, ou convolução, ela leva uma complexidade quadrática com o número de elementos. Quando eu falo de imagem, estou falando uma imagem, por exemplo, 256 por 256, uma imagem pequena, ela já tem 256 ao quadrado pontos. Elevando isso ao quadrado, eu tenho 256 na quarta operações, quando eu faço a convolução para obter a minha filtragem. Se eu fizer no domínio da frequência, a operação transformada de Fourier usando a transformada rápida de Fourier leva a uma complexidade bem menor, n log n. Então, esta complexidade bem menor da transformada de Fourier é que permite o uso do domínio da frequência para fazer filtragem. Tá? Quem já experimentou um pouco com imagem, experimenta fazer convolução no domínio das amostras, para ver o tempo que isso leva. Um tempo absurdo, porque são imagens realmente grandes. Hoje em dia a gente trabalha com imagem de 1024 por 1024, isso é 1024 ao quadrado, eleva isso ao quadrado, é 1024 na quarta operações. Quando você faz n log n, esta quantidade se reduz para um absurdo. Tá? Por exemplo, 1024 vezes log n é 1024 vezes 10, não é 1024 vezes 1024. Então você já percebe por aí o ganho e justifica o nosso estudo de fazer operações do domínio da frequência usando a transformada de Fourier rápida, a FFT. É um algoritmo utilizado para calcular a transformada de forma muito eficiente. Okay? Então, voltando ao ponto aqui, eu posso fazer então o uso de máscaras que vão atuar na transformada de Fourier da entrada e obter na saída, através da inversa, né, uma imagem, neste caso com características passa-baixa e neste caso com esta outra máscara com características passa-altas. Okay? O primeiro filtro que a gente pode pensar é o filtro ideal, ou seja, simplesmente eu elimino a partir de um raio as altas frequências. Esse seria o filtro ideal. Parece interessante à primeira vista, mas tem alguns problemas relativos ao filtro ideal que nós já vamos relatar aqui. Quem está lembrado no último slide, quando eu fiz a transformada de Fourier de um cilindro, o que apareceu? Apareceu um monte de ondulações na transformada de Fourier. Ok? Então, isso vai resultar em problemas, como nós vamos perceber mais à frente. Aqui está o exemplo de como eu vou estudar este problema. Eu tenho essa imagem original e vou aplicar filtros ideais de raios diferentes. Raio pequenininho, eu vou manter só alguns coeficientes de baixa frequência, eu vou aumentando o raio, eu vou mantendo mais
coeficientes até o ponto que eu pego praticamente todos os coeficientes, e vamos observar o efeito de eu multiplicar essa máscara no domínio da frequência pela transformada de Fourier desta imagem, e depois fazendo a inversa, que é o processo da filtragem no domínio da frequência. Olha só o que acontece. Ao operar desta forma, eu peguei a transformada de Fourier desta imagem, multipliquei por aquela máscara com um raio pequeno, olha só o que aconteceu, mantive apenas alguns coeficientes de baixa frequência, eu tive uma imagem bastante atenuada em termos de variações. As variações espaciais aqui foram praticamente eliminadas por este processo. À medida que eu vou aumentando o raio, eu vou pegando mais coeficientes de alta frequência e vou trazendo mais detalhes para a imagem até voltar à imagem original. Então, o filtro passa-baixa mais severo é aquele que tem um raio menor. Mas observe esse efeito aqui, esse é o efeito que chama de ringing, artefatos. Esses artefatos a gente vai entender daqui a pouco ao observar a resposta ao impulso da máscara do filtro ideal que a gente está utilizando. Observe que isso aqui é um filtro aplicado no domínio da frequência. Essa máscara é multiplicada pela transformada de Fourier do sinal de entrada. Ok? Então, continuando. Outra forma de fazer máscara é usar uma função mais suave, em vez de usar esta máscara, né? Aqui é só um corte, uma seção, não está apresentada da forma bidimensional, mas se eu usar essa máscara ideal, passa-baixas, eu vou ter aquele efeito que nós observamos. Eu posso usar alternativamente uma máscara que não é tão abrupta, ela vai cair mais suavemente. Esse desenho não está tão bom, vamos ver se eu faço um desenho um pouco melhor aqui. Seria basicamente isso aqui, ó. Ok? Então, a minha máscara, nesse caso, seria algo desse tipo assim. Ela seria mais suave, não seria abrupta, e eu posso fazer isso utilizando um polinômio chamado Butterworth. O polinômio Butterworth está aqui apresentado, e eu tenho um polinômio, então, em U e V. O I e V são frequências, né, na horizontal e vertical. Então, esse polinômio aqui, escalado por uma constante, depois elevado a n, onde n é a ordem do meu filtro Butterworth, esse polinômio aqui, ele vai gerar uma, digamos, máscara mais suave, não tão abrupta quanto esta aqui. Isso vai trazer efeitos interessantes, como nós vamos observar logo à frente. Então, no caso do filtro passa-baixas ideal, quando eu pego um ponto, que o imagem seria só um ponto nesse caso, e faço a correlação ou convolução com a resposta ao impulso do filtro passa-baixas ideal, que gera este formato aqui de sinc, certo? Então, a transformada inversa da máscara do filtro passa-baixas ideal, ele gera um sinc. Ao convoluir este ponto com este sinc, o que eu vou ter? Eu vou ter um sinc, né, bidimensional, como está sendo apresentado aqui. E esses pontos aqui caracterizam ondulação. Vou fazer um zoom para a gente poder observar melhor isso aí. Melhor, ver se dá para ver. Está quase dando aqui. Observem esses pontos. Tem este ponto aqui, tem este ponto aqui, tem este ponto aqui e tem mais um ponto aqui e outro aqui. Não está muito claro, mas vamos voltar lá para ver o que acontece. Ao fazer a convolução desta máscara bidimensional com outra imagem, eu observo que acontece o mesmo problema. Essas ondulações se interagem e eu gero esse efeito de artefatos, o pessoal chama de ringing, bastante indesejável. Por que isso aconteceu? Porque a transformada inversa da máscara, né, que eu apliquei no domínio da frequência, gerou estas ondulações. Ao convoluir com a imagem, que é o equivalente na frequência a multiplicar a transformada de Fourier disso pela transformada de Fourier da imagem, depois fazer a inversa, o que eu obtenho na saída são essas ondulações que são indesejáveis, porque essa ondulação aconteceu justamente por conta da transformada inversa de um filtro passa-baixa ideal. Se eu fizer uso de outra máscara, por exemplo, usar um filtro Butterworth, eu vou ter uma máscara mais suave, como está ilustrado aqui. Dependendo da ordem, eu posso aumentar a seletividade do filtro,
certo? Ordem 1, depois eu vou aumentando a ordem, vai ficando mais seletivo. Então esta inclinação ela pode ser alterada, mas ela vai ser sempre uma inclinação menos abrupta do que o caso ideal. Esta que é a vantagem de você usar o filtro Butterworth, ok? Então, se eu aplicar o filtro Butterworth, observem, na mesma imagem, com diferentes ordens, eu vou tendo, né, à medida que eu aumento diminuo a ordem, eu aumento a ordem, eu vou ter mais seleção dos coeficientes. Contudo, observe que nesse caso eu não estou vendo, não aparece em nenhum dos casos o efeito do ringing, ok? Estou usando diferentes ordens aqui. Então, o Butterworth ele é melhor, bem melhor que o filtro passa-baixas ideal, porque ele não tem tanta ondulação, ok? Então, o filtro passa-baixas baseado na função de Butterworth, ele apresenta menos ondulação à medida que eu vou aumentando a ordem. Contudo, chega um momento que ele também começa a apresentar alguma ondulação, claro que sempre será mais suave e, portanto, terá menos ondulações do que o filtro passa-baixas ideal. Continuando aqui, eu tenho uma outra alternativa bastante utilizada, que é o filtro gaussiano. A função gaussiana está aqui descrita, que eu tenho esta função das coordenadas, a DUV, ou seja, a distância esférica, que está indicada nesta equação apresentada anteriormente. Aqui. Então, essa equação esférica está aqui. Então, se eu usar uma expressão exponencial com esta distância esférica, eu tenho efeito de filtro Butterworth. E Butterworth não, desculpe, é um filtro gaussiano. Então esse filtro gaussiano vai ter um comportamento diferente do filtro Butterworth e do filtro passa-baixas ideal. O efeito também, nesse caso, é ter uma boa filtragem passa-baixas sem a criação excessiva de artefatos, que acontece bastante no caso do filtro passa-baixas ideal. Acontece praticamente nada no Butterworth, dependendo da ordem, obviamente. Então, um exemplo de aplicação dessa filtragem, usando o filtro gaussiano, eu tenho uma imagem escaneada, apliquei esse filtro e dei uma suavizada. Talvez o objetivo aqui seja juntar esses segmentos, que eram da mesma letra, para depois fazer um OCR, um reconhecimento de caracteres. Uma aplicação bem interessante, do ponto de vista de processamento de imagens, e tem sido usado bastante na prática. Então, a filtragem, ela suaviza essas transições que não deveriam existir, por conta, eventualmente, da falha na tinta, algum problema no próprio papel, sujeiras, etc. Então, eu posso depois aplicar aqui uma linearização e obter uma melhor taxa de acerto no reconhecimento de caracteres. Talvez seja usado para isso. Vamos ver o caso análogo, que é o caso do filtro passa-altas. Nós temos o filtro passa-altas ideal e o filtro passa-altas Butterworth, baseado no polinômio de Butterworth. Então, olha só, o filtro passa-baixas ideal faz o contrário do passa... Esse aqui, o passa-altas, né, ideal, faz o contrário do filtro passa-baixas ideal. O que vai acontecer? Ele vai eliminar as frequências próximas do centro e vai manter as de fora. Okay? Então, ele vai manter as altas frequências. O Butterworth é a mesma coisa, ele vai suavizar mais as baixas frequências do que as altas, vai manter mais as altas na forma conforme o polinômio. Aqui nós temos os três casos: o passa-altas ideal, que mantém só as altas, elimina as de baixo, que estão no centro. Aqui está o passa-altas Butterworth, que suaviza bem mais as componentes do centro da transformada de Fourier. E aqui eu tenho o gaussiano, que também tem um comportamento interessante, porque ele suaviza bastante, mas não tem uma transição brusca, ou praticamente infinita, que é o caso do passa-baixas ideal, ou passa-altas ideal nesse caso. Okay? Então aqui temos três casos, vamos ver os resultados destes filtros. Observe que o passa-altas ideal também tem ondulação. Se eu calcular a transformada inversa dessa máscara, observe o que acontece aqui. Eu gero esta imagem que tem bastante ondulação. À medida que eu estou olhando aqui, eu tenho aqui o ideal, aqui eu tenho Butterworth, passa-altas Butterworth, que é a resposta ao impulso, não é mais a máscara, né? É o inverso da máscara. E aqui eu tenho a resposta
no domínio das amostras, ou seja, a inversa da máscara gaussiana, e tem menos ondulação do que os outros casos. Isso justifica a inexistência, ou quase difícil de observar estas ondulações quando você utiliza filtros Butterworth ou filtros baseados na função gaussiana. Enquanto que, no caso ideal, passa altas ou passa baixa, você vai observar muitas ondulações. Então, no caso ideal aqui, ao aplicar o passa altas ideal, nós observamos alguma ondulação. Pode ver que tem uma ondulaçãozinha aqui nestes pontos. Dependendo da ordem, a ondulação se torna menor. Esse aqui é um filtro passa altas ideal. O filtro passa alta baseado no polinômio de Butterworth, eu já não consigo observar praticamente nenhuma ondulação aqui nas filtragens. Observe que esse tipo de filtragem é interessante, talvez para detectar bordas, uma atividade muito importante em processamento de imagens, para várias aplicações. Aqui também tem um outro exemplo, passa alto usando o filtro gaussiano, que também não gera, pelo menos aparentemente, nenhuma ondulação indesejável. E, novamente, bastante interessante vocês pensarem isso nas aplicações e projetos que vocês irão desenvolver. Então, para finalizar essas nossas aplicações, vamos falar de uma aplicação bem específica, que é a filtragem homomórfica. Um conceito bem interessante. As imagens que nós capturamos pelo olho, por exemplo, ou numa câmera, elas são provenientes da reflexão de uma iluminação sobre uma superfície que tem uma propriedade de reflectância que depende do material que ela foi criada. Então, por exemplo, a neve reflete praticamente 100%, o veludo não reflete praticamente nada. Superfícies com certa textura têm a tendência a difundir os raios de forma que não tem uma reflexão muito forte. Já superfícies mais lisas refletem com muita precisão os raios luminosos. Então, dependendo da superfície, nós temos diferentes retornos, que é a imagem que você observa. E a iluminação geralmente é um sinal passa-baixas, mas pode ser inadequado. Ele pode ter uma iluminação inadequada, por exemplo, você pode ter sombras em alguns lugares, pode ter iluminação mais forte num canto que no outro, isso prejudica muitas imagens, mas isso aqui representa uma característica passa-baixas, enquanto que a reflectância, por sua natureza, ela representa o objeto. Então, se você olhar só a informação de reflectância, você vai ter condições de enxergar o objeto, enquanto que a iluminação ela vai ser, se for uniforme e boa, não tem problema, mas geralmente, em muitos casos, você vai ter problemas. Então, nesses casos, foi proposto uma solução chamada filtragem homomórfica. A ideia da filtragem homomórfica é porque o modelo de reflexão versus a iluminância é um modelo multiplicativo. Então, como é que eu poderia filtrar esta informação indesejável, que seria uma iluminação inadequada, num modelo multiplicativo? A gente sabe, conforme a gente viu nos slides anteriores, que a multiplicação no domínio das amostras caracteriza na frequência uma convolução de espectros. É muito difícil você separar os espectros no domínio da frequência se você tiver no domínio das amostras uma multiplicação. Você vai ter uma convolução de espectros, gera uma confusão bastante grande. Então, por filtragem normal seria muito difícil. Então, a sacada aqui de você usar a filtragem homomórfica é justamente tentar separar esta parte de baixa frequência inadequada e tentar focar na alta frequência. Só que eu não posso fazer isso diretamente ainda porque eu tenho a multiplicação. Então, a proposta é transformar essa multiplicação numa soma. Como é que eu posso fazer isso? Usando a função log. A função log aplicada direto à imagem vai gerar agora, nesse modelo da imagem, duas componentes aditivas, sendo que esta aqui seria de baixa frequência, correspondente à iluminação, e essa aqui seria de alta frequência, correspondente à reflectância, que é o que eu quero retirar aqui desta imagem. Então, se eu pegar esta informação que foi transformada em aditivo, observe que o log não vai alterar a característica passa alta ou passa baixa dessas componentes. Então, este log de continua sendo um sinal de característica passa baixas, enquanto que este aqui será um sinal de características passa altas. Então, se eu calcular agora, transformar de Fourier de cada componente dessa, que considera logaritmo, eu vou ter duas componentes aditivas, conforme está indicando aqui, certo? E se eu agora escolher um filtro H, que é um filtro, uma máscara
passa altas, o que vai acontecer? Eu vou atenuar bastante essa componente aqui, olha só, e vou aumentar a importância, a relevância da parte que mais me interessa, que é a reflectância. Feito isso, após essa filtragem passar altas, nessas componentes agora separadas usando log, eu posso calcular a inversa da transformada de Fourier desta soma e depois aplicar a exponencial, que é a operação inversa do log, e chegar nessa imagem final, com a vantagem que eu agora reduzi a relevância dessa componente indesejada, não, digamos, não adequada, mas de baixa frequência, que é a iluminação. Okay? Isso aqui é muito interessante em cenários onde você tem uma iluminação diferente, inadequada, conforme vamos ver no exemplo a seguir. Então aqui está o gráfico ilustrando o processo. Eu tenho a entrada, tenho a função log, né, altero para um filtro passa baixa ou passa alta, conforme eu queira, multiplico os sinais agora e volto pela exponencial. Esta característica é muito interessante, esse processo é muito interessante. Eu separo os componentes, filtro, certo? Depois faço a inversa, voltando para o sinal original. Então está aqui o gráfico. Log do sinal, as componentes vão estar separadas, a iluminação e a reflectância agora podem ser filtradas, certo? Usando uma máscara de alta frequência, nesse caso aqui está uma seção do filtro bidimensional, ele tem menos energia em baixa e mais energia em alta, portanto caracteriza um filtro passa altas, faço a inversa e depois a exponencial. Isso aqui é o processo homomórfico. Okay? Qual é o resultado disso então? O que eu posso obter com isso? Observem esse exemplo. Esse exemplo aqui eu tenho uma imagem muito mal iluminada, certo? E não consigo ver praticamente nada. Eu vou fazer um zoom ali. Praticamente eu não enxergo nenhuma informação nesse ponto aqui. Se eu aumentar o zoom ainda mais, vocês vão perceber que aqui está, digamos, bastante escuro comparado com o resto. Se eu for para esta outra imagem, que é o resultado do processamento homomórfico, observe que eu observo detalhes, tem detalhes aqui que eu não via na imagem anterior. Então, isso aqui é um resultado bastante surpreendente, onde eu consigo aprimorar o contraste de uma imagem com iluminação não uniforme, mas de comportamento passa-baixa. Isso é o efeito da filtragem homomórfica, ok? Bastante surpreendente esse resultado, como nós estamos observando aqui. Ok, pessoal? Então aqui apresentei aplicações, né, como você pode usar filtragem no domínio da frequência e filtragem homomórfica. Agora vamos para o próximo slide para falar um pouquinho sobre a biblioteca OpenCV sendo utilizada para fazer filtragem, ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos o material que vocês podem encontrar, procurem na internet OpenCV Python Tutorials, ok? Conforme está indicado aí. Vocês vão perceber que este material vai trazer muitos detalhes e aplicações para as funções do OpenCV. É altamente recomendável para vocês olharem esse site aí, quem for usar o OpenCV, o qual eu recomendo para todos. Tá? É uma biblioteca gratuita, roda em Linux, roda em Windows, roda em outros lugares também. Então, o objetivo desta parte aqui dos slides é apresentar para vocês como a gente poderia usar de forma adequada essa biblioteca para operar. Então, nós vamos usar de duas formas. Eu vou usar a biblioteca OpenCV, que oferece para vocês a transformada de Fourier, e também o NumPy, que também oferece uma versão da FFT. Depois vamos comparar as duas e apresentar algumas aplicações básicas usando a transformada de Fourier. Tanto o filtro passa alta ideal como passa baixa ideal será apresentado aqui para vocês de uma forma muito simples. Ok? Então vamos lá. Aqui tem um pouquinho de teoria, mas nós já apresentamos bastante material para vocês sobre a teoria. Tá? Então vocês vão observar que a biblioteca NumPy tem uma transformada de Fourier rápida que vocês podem utilizar, e nós vamos comparar esta opção com o que a biblioteca OpenCV oferece para vocês como
transformada rápida. Aqui está a aplicação da transformada rápida. Eu tenho a leitura de uma imagem, observe como é simples no OpenCV, que é um arquivo Python, certo? OpenCV Python. Eu carrego as bibliotecas, aqui eu tenho a leitura da imagem, depois eu calculo a FFT, está calculada. Gera o quê? Uma imagem complexa, certo? Eu tenho a parte real e a parte imaginária aqui. Faço aquele deslocamento, o FFT Shift, que corresponde a jogar os componentes que estavam nos cantos para o centro, conforme nós observamos na teoria anteriormente, e calculo log para observar o resultado. Então aqui tem essas funções, são as funções para plotar, vocês podem utilizar essas funções de forma bastante padrão, e eu tenho aqui o resultado. Então eu tenho a imagem original e aqui a sua transformada de Fourier. Ok? Observe que as componentes foram centradas porque eu utilizei aquela função FFT Shift. Okay? Se vocês não usarem, experimente olhar, vocês vão ver que as componentes vão estar com mais energia nos cantos da imagem. Ok? Então, continuando, uma alternativa para nós é a gente fazer o uso dessa transformada de Fourier, a gente aplicar para um processo de filtragem passa-altas. O que eu vou fazer? Eu vou zerar a transformada de Fourier em torno do centro, certo? Um bloco de 60 por 60, em torno do centro, eu vou zerar, eu vou matar os coeficientes e vou depois fazer a inversa desta transformada que foi eliminada, no qual eu eliminei as componentes centrais. Isso vai dar o seguinte efeito, como nós vamos observar aqui, que tem a imagem original e a imagem filtrada dessa forma. Eu eliminei as componentes simplesmente zerando as componentes de baixa frequência. Observe os efeitos que eu tenho aqui, aqueles efeitos de ringing estão aparecendo nessa imagem. Eu tenho a filtragem passa alta realmente, nas transições realmente apareceram, mas também aparecem alguns efeitos de ringing nesta imagem, o que não é muito adequado, né, como nós já comentamos, e nós já sabemos a solução desse problema. A solução é utilizar, por exemplo, um filtro gaussiano, que é muito mais suave e evita esses efeitos, né, de ringing, conforme nós apresentamos para vocês. Então, aqui está um exemplo, né, prático disso. Ok? Eu posso também fazer filtragem, o processamento do domínio da frequência usando o FFT, usando a biblioteca do OpenCV, que é chamada DFT. Na verdade, ela implementa a FFT também. Observem que é um pouquinho diferente o processamento, por isso que nós estamos dando exemplo. Você tem a imagem original, você calcula a FFT usando a biblioteca OpenCV agora, não mais usando a biblioteca NumPy, e depois faz o FFT Shift disponível na biblioteca NumPy. E agora eu calculo a magnitude em log e observe o resultado. Então, está aqui o resultado, exatamente, né? Vai dar o mesmo resultado como eu vi anteriormente. Se eu usar agora essa biblioteca para observar, fazer uma filtragem passa-baixas ideal, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma máscara agora, onde eu mantenho apenas as componentes centrais desta transformada de Fourier. Okay? Ao fazer isso, aqui eu fiz a multiplicação, observe, eu mantive e zerei as componentes fora desse retângulo de 60 por 60, que está localizado no centro. Então eu matei as componentes de alta. Aí fiz o FFT Shift e obtive o resultado. Observe o resultado aqui. Eu tenho aqui uma imagem original e ao lado eu tenho a imagem com frequência atenuada. Por quê? Porque eu matei as altas frequências. Então eu tenho a versão passa-baixas indicada aqui pela figura. Novamente tem algum ring aqui, estão vendo? Novamente nós observamos o ring aqui, o que não é muito adequado, justamente porque eu usei uma versão passa-baixas ideal. Ok? Então, novamente, justificando o nosso estudo anterior, procure utilizar ou uma
filtragem usando o polinômio de Butterworth ou uma filtragem utilizando a filtragem gaussiana. Ok? Vamos observar a diferença entre a biblioteca NumPy e a biblioteca OpenCV. Se eu pegar a OpenCV, ela é muito interessante, porque ela consegue fazer a FFT usando Radix 2, Radix 3 e Radix 5. Okay? Só que, por que isso? Porque a transformada rápida de Fourier ela é eficiente quando o tamanho da imagem é potência de 2 no caso de Radix 2, ou potência de 3 no caso se usar FFT com Radix 3, ou potência de 5 se usar Radix 5. Então, se a imagem tiver um desses casos, tiver tamanho um desses casos, o processamento é muito mais rápido, senão será muito mais lento. Eu vou usar DFT, tá? Bem mais lenta. Então, nós podemos alterar as imagens para ter tamanhos proporcionais ou potência de 2, ou potência de 3, ou potência de 5. Vamos ver qual é a diferença de eu fazer isso e não fazer isso. Então, aqui temos, no caso da função OpenCV, ela te diz qual é o tamanho ótimo para poder ajustar, certo? Aqui é o tamanho original da imagem. Vamos supor que a imagem tem um certo tamanho, você obteve esse tamanho, depois você calculou o tamanho ótimo, você vai fazer o aumento ou não dessa imagem e para depois usar FFT. Tem uma diferença muito grande, pessoal, muito importante perceber como a gente ganha velocidade nesse processo aqui. Se eu, por exemplo, usando este processo aqui, fizer o ajuste da imagem para o tamanho ideal, certo? Eu vou aumentar a imagem para ficar do tamanho adequado e vou ter um desempenho. Eu posso fazer isso usando a biblioteca do OpenCV, que nos aumenta o tamanho da imagem, que é no borda. Tá? Então observa a diferença. Se eu usar a biblioteca NumPy, com a imagem não ajustada ao seu tamanho, para o tamanho ideal, eu vou ter 40 milissegundos por transformação. Se eu fizer a aplicação da mesa transformada com tamanho adequado agora, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter um ganho, vou reduzir para 10 milissegundos a operação, ou seja, ganhei 4 vezes usando a biblioteca NumPy se eu ajustar o tamanho da imagem para um tamanho que é potência de 2, ou de 3, ou de 5, dependendo do caso, mas o OpenCV faz isso para ti essa conta, é só você fazer isso, você tem essa flexibilidade da biblioteca. Ela diz para ti, olha, se você quiser fazer mais lento você faz, mas se quiser fazer mais rápido eu te ajudo, então ela tem as funções para você poder utilizar. Se eu fizer a comparação agora com o ganho utilizando a biblioteca do OpenCV, não mais a NumPy, observa, o OpenCV vai dar 3 milissegundos se eu não otimizar o tamanho, certo? Agora, se eu otimizar o tamanho, eu vou ter apenas 3 milissegundos, 3 vezes mais que a biblioteca NumPy. Então, qual seria o caso ideal? Otimizar o tamanho da imagem para o tamanho ótimo, conforme a equação que o OpenCV te oferece, e depois utilizar a versão otimizada e a biblioteca OpenCV, que é 3 vezes mais rápida nesse exemplo aqui do que a biblioteca NumPy. Okay? Isso aqui é muito interessante para nós. Vamos fazer mais um exemplo aqui para entender como são aquelas máscaras que a gente utilizou, explicou anteriormente para vocês, estão lembrados? Máscara Laplaciana, máscara Sobel, etc. Como é que ficam essas máscaras no domínio da frequência? Eram máscaras no domínio das amostras que a gente fazia a convolução com as imagens e gerava o resultado. Agora, se eu fizer a transformada de Fourier dessas máscaras, o que eu vou enxergar na frequência? Então eu tenho aqui um programinha, onde eu tenho várias máscaras para comparar. Esse programa é interessante, porque ele te dá alguns macetes de como usar a biblioteca. Então eu tenho aqui a importação das bibliotecas. Aqui eu vou calcular um filtro médio, que é aquele filtro que é todos os coeficientes são iguais, ok? Vou calcular um filtro gaussiano usando esta função, ok? Vou calcular uma máscara char, uma máscara Sobel, outra máscara Sobel na direção, uma na direção x, outra na direção y, e finalmente vou calcular a máscara Laplaciana. Com essas máscaras, todas elas eu vou calcular a transformada de Fourier, nesse caso usei a NumPy, certo? E vou plotar os gráficos de todas elas. Então vamos observar os gráficos, que interessante.
A transformada de Fourier da máscara do filtro mediano vai dar uma função bem suave no centro. Isso aqui é no domínio da frequência, indica que é um filtro passa-baixa suave. O gaussiano também indica que é um filtro passa-baixa suave. Já o laplaciano é o contrário, ele aumenta a energia dos coeficientes de alta localizados nas extremidades e reduz no centro. Portanto, caracteriza um filtro passa-baixa altas, aliás, como nós já sabíamos antes. O filtro passa-baixa é o filtro médio e o filtro gaussiano, e o laplaciano é um filtro passa-altas, como indicado aqui pelos espectros apresentados. Já o filtro Sobel, o filtro na direção X e na direção Y também são filtros passa-alta numa direção e passa-alta em outra direção, ok? E também podemos usar o filtro Char, observe como tem desempenho mais interessante aqui na direção X, que indica que é um filtro bem, digamos, mais adequado, talvez, para algumas aplicações do que o filtro Sobel na direção X também. Okay? Posso ter o Char na direção Y se eu quiser, mas não apresentamos aqui. Então aqui termina alguns exemplos de como nós podemos utilizar a biblioteca OpenCV. Também ilustrou como o desempenho da biblioteca OpenCV pode ser aumentado utilizando-se aquela função que observa o tamanho ótimo para aumentarmos, expandirmos a imagem e depois aplicarmos a função do OpenCV, que ainda é muito mais rápida, 3 vezes mais rápida que a transformada de Fourier rápida da biblioteca NumPy. Ok, pessoal? Então, aqui terminou este módulo. Vamos observar que nós, nos slides de hoje, né, nós apresentamos aplicações da transformada de Fourier, como fazer a filtragem no domínio da frequência, é muito mais eficiente, é logaritmicamente muito mais rápido eu fazer isso no domínio da frequência do que fazer a convolução no domínio das amostras, ou seja, através de máscaras. Então eu ganho muito com isso, tá? Em vez de usar uma complexidade quadrática, eu uso uma complexidade n log de n por conta da transformada rápida de Fourier, que é muito mais rápido que fazer a convolução no domínio das amostras. Então nós temos um primeiro ganho nesse ponto. Aprendemos a usar uma filtragem homomórfica e também apresentamos ao final como utilizar a biblioteca OpenCV para calcular a transformada de Fourier, para usar o filtro passa-baixas ideal e o filtro passa-altas ideal. Além disso, ilustramos as máscaras laplaciana, aquele filtro médio, né? Filtro passa-baixa média, máscara média, o filtro passa-alta Sobel X na direção Y também, e apresentamos os seus espectros, realmente indicando que são comportamentos, né, que nós já esperávamos. Laplaciano é realmente um filtro passa-alta, e isso é observado no espectro da transformada de Fourier. Okay? Então espero que tenham gostado deste material. Em breve enviarei mais slides e fico à disposição para discutir com vocês através de e-mail as dúvidas que eventualmente aconteçam aí no processo de desenvolver o projeto que vocês devem estar pensando nesse momento, coletando material, talvez achando uma solução interessante. Estou à disposição para discutir através de e-mail. Até breve.